Você vai ficar parado, estagnado, porque há um desafio na tua vida hoje? Não faça isso. É incomparável o que Deus tem preparado para nós. Não tem como você comparar pela vida que você está vivendo hoje em relação àquilo que Deus tem para a tua vida. É muito além. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai muito além daquilo que você está vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje, se eu olhar para trás, eu vou dizer: meu irmão, não tem nem comparação daquilo que eu vivia antes do que eu estou vivendo hoje. Então eu tenho a autoridade para te ensinar, te mostrar da onde eu vim e da onde eu estou hoje. Então, no momento que você está vivendo hoje, eu tenho convicção, a certeza que Deus tem preparado para a tua vida é muito grande. Então não fique estacionado diante do teu sofrimento, da tua dor. Por isso, acredite mais em você. Creia que Deus pode mudar tudo. Você nasceu para romper. Você nasceu para chegar no outro lado. Você nasceu para viver uma nova atmosfera na sua vida. Eles estavam acostumados com o sofrimento no deserto. Claro, deserto é sofrimento, irmão. Eles estavam acostumados com sofrimento. Para você ver como que é a mente humana, para você entender. Tem algumas pessoas que pensam assim: poxa, melhorou um pouquinho minha vida. Tem pessoas que falam assim: se melhorar mais, olha a mentalidade do indivíduo. Deus melhorou um pouquinho, não, tá bom aqui, porque se melhorar um pouco, o diabo vai ficar mais furioso. A mentalidade, mente, pensamento. Meu irmão, o que Deus tem para nós vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que nós temos que ter uma visão. Por isso que nós temos que acreditar. Não fique parado na tua derrota. Eu disse aqui semana passada: derrota não é o fim. O fim é desistir. E você foi chamado para não desistir. Diga para 2, 3 pessoas: você foi chamado para não desistir. Você nasceu para romper. Gente, nós nascemos para romper. É simples. Simples. Você já é vencedor. Na concepção do teu papai e da tua mamãe, quando eles começaram a brincar os dois, você saiu com toda a disposição. Quantos, né, companheirinho ali de corrida você venceu? Milhões. Você venceu. Quem rompeu? Quem entrou primeiro? Diga para o teu irmão assim: eu entrei primeiro, eu venci. E detalhe, no lugar escuro. Na escuridão, você rompeu. E você chegou lá. E depois de 9 meses, o que aconteceu? Você nasceu. Você já é um vencedor. Você deixou para trás quantos companheirinhos? Você chegou na frente. Você rompeu. E agora você vai romper esse ciclo que você está vivendo? Você nasceu para vencer. Agora, outra coisa que atrapalha às vezes a pessoa: aquilo que foi realizado no seu passado. Escute bem: não pode trazer para o seu presente e não pode carregar para o seu futuro. Querido, passado é passado. Diga para o teu irmão: passado é passado. Passado é passado. O nome já diz: passado. Passado. Então, aquilo que foi realizado no seu passado, todos nós aqui temos passado. Para você entender, eu já falei aqui uma vez, alguns conhecem essa instrução que eu vou dar, para você entender. Existe um princípio que rege a nossa vida, chamado tempo. Todo mundo aqui vive um tempo. O tempo tem 3 modos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Todos nós temos um passado, sim ou não? Temos. O que é o passado? É o nosso histórico, o nosso currículo. Aí no passado, o que tem no nosso passado? Vamos lá, para e pensa. Olha para trás aí. Traumas, rejeições, medos, decepções. Quem teve decepção no passado? Decepção. Momentos bons. Teve momentos bons, teve? Momentos ruins. Tudo nosso passado. Sentimento de culpa,
Tudo está no passado, é o nosso currículo, é a nossa história. Está lá, está armazenado lá, não tem como tirar, não tem como remover isso. Se você tem 50 anos de idade, você tem 50 anos de história. Se você tem 10 anos de idade, você tem 10 anos de idade. Se você já chegou nos 100, você tem 100 anos de história. Então você tem uma história para trás. Isso se chama passado. Certo? Presente é o lugar que nós fazemos escolhas. O que o presente serve? Para fazer o quê? Escolha. O nosso presente é para fazer o quê? Escolha. O nosso futuro é aonde eu quero chegar. Passado é o meu histórico, presente é a minha escolha e o meu futuro é aonde eu quero chegar. A escolha que eu faço no presente vai determinar aonde eu vou chegar. Você está entendendo? Se você trazer o teu passado, eu tenho medo, porque lá atrás aconteceu isso comigo. Eu tive muitas decepções na minha vida. Muitas decepções amorosas eu tive na minha vida. Eu não quero me envolver com mais ninguém. Essa pessoa está presa ao quê? A vida vai mudar? Em hipótese alguma. As pessoas estão vivendo 60% do seu passado, 10% do seu presente e apenas 30% no seu futuro. Vão viver uma vida depressiva. O que é depressão, queridos? Excesso de passado. Quando você vive o teu passado, você vive uma vida deprimida. É como a pessoa viver 30 no seu passado, 10 no seu presente e 60 no seu futuro. O excesso de futuro é o que? Ansiedade. A pessoa vive ansiosa, preocupada. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer essa prova e vou passar? Será que eu vou ser mandado embora do trabalho? Ai, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir pagar a prestação do carro que eu comprei? Será que eu vou conseguir viajar? Será que eu vou fazer isso ou aquilo outro? Excesso de futuro se chama o quê? Ansiedade. Agora o segredo é você utilizar 10% do seu passado. O que o passado serve pra gente? Diga pro teu irmão: experiência. O passado serve pra gente experiência. Pô, eu cometi esse erro lá atrás, não vou cometer mais. Você entendendo? Eu tive uma decepção lá atrás porque eu agi dessa forma. Eu aprendi, não vou fazer mais assim. O teu passado serve como experiência para você não errar mais. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você aprender com seus erros. E se tem um professor que ensina a gente o nosso erro, é quem? Passado. É você aprender com o seu erro. Você aprende. Agora, queridos, se alguém não aprende com o seu passado, não é inteligência emocional nem espiritual. Desculpa a expressão, é burrice mesmo. Você entende? Então o passado serve como experiência. Você pega a tua experiência que você viveu lá atrás. Você não vai mudar o teu passado, mas você pega a experiência. Eu aprendi assim para não errar mais, para não cometer o mesmo erro. Aí você faz escolha. Você tem que viver 60% do seu presente. Porque o que vai determinar a tua vida amanhã é as escolhas que você faz hoje. Então as escolhas, se você decide, eu acredito, eu creio, eu vou viver um novo tempo, eu vou romper com o meu Jordão, eu vou vencer, eu vou chegar no outro lado. Você chega, porque você está fazendo escolhas certas. 60% ligado ao teu presente e 30% no teu futuro. O que o futuro vai te mostrar? Eu vou passar para o outro lado do Jordão. Eu vou chegar no outro lado. Entenda isso. As pessoas estão presas ao seu passado. Querido, o passado aprisiona. Nós precisamos entender que nós temos que viver coisas novas. Passado é coisa que? Passado é coisa que? Passado é coisa velha. Nós temos que viver coisas novas. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Você recebe essa palavra? Então não tenha medo de viver coisas novas. Eu vou repetir: não tenha medo de viver coisas novas. Olha o que Deus manda dizer para vocês aqui. Isaías 43, 18, 19. Bota na versão NVI, tem como?
Isaías 43, versículo 18 e 19. Grifa aí na tua Bíblia aí para você entender. Deus está mandando dizer para vocês isso aqui, ó. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Recebe essa palavra? É Deus falando com a gente aqui, ó. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Versículo seguinte. Vejam. Vê o que? Visão. Aquilo que você enxerga. Estou fazendo uma coisa. Deus está fazendo uma coisa nova para a tua vida. Bate o nome do irmão, diga assim: Deus está fazendo uma coisa nova para a tua vida. Ela já está surgindo. Olha aí, irmão, recebe aí. Ela já está surgindo. Está chegando, está aparecendo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho. Deus está dizendo assim: no deserto você está vivendo hoje, no teu presente, eu vou abrir um caminho. Ele vai fazer coisas novas para a tua vida. Ele está dizendo: olha, esquece o passado. O que passou, passou. Olha, eu vou fazer algo novo na tua vida. Está surgindo, está chegando, está quase chegando. Espera um pouquinho mais. Olha só, até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Ermo significa algo que é solitário. Talvez você está vivendo uma vida solitária, uma vida sozinha. Deus está dizendo o seguinte: eu vou colocar um riacho. Meu irmão, o riacho é um lugar que tem o quê? Movimento, tem água, tem peixe, tem uma corrente. Deus está dizendo o seguinte: eu vou alegrar a tua vida, eu vou mudar a tua história. Mas para isso você tem que abandonar o passado. Você recebe essa palavra, meu irmão? Outra coisa que atrapalha a vida das pessoas: a falta de compromisso espiritual com Deus. Atrapalha demais. Josué capítulo 3, versículo 5. Joga na NVI aqui para mim. Josué 3, versículo 5. Olha o que diz o texto aqui. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você crê nessa palavra? Isso aqui para mim é uma certeza. Ele está dizendo o seguinte: olha, santifica-se, viva uma vida cristã sã, viva uma vida de comprometimento com Deus. Tenha compromisso comigo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Maravilha aqui é o princípio de milagre. Maravilha é aquilo que eu e você não podemos fazer, só o Criador pode fazer. Mas a nossa parte é santificar a nossa vida. Pergunta ao irmão: como está a tua vida cristã, irmão? Tá na falta de compromisso espiritual com Deus? Deus quer santidade da nossa parte. O que é santidade, irmãos? Santidade é você se afastar do pecado e viver uma vida de relacionamento com Cristo. Se você vive uma vida de santidade, de compromisso com Deus, Deus fará maravilhas na nossa vida. O amanhã vai ser diferente. O amanhã vai ser diferente. Deus quer santidade do seu povo. Deus está dizendo o seguinte: amanhã vocês vão romper o Jordão, mas vocês precisam entender que vocês têm que santificar. Os crentes estão vivendo de qualquer maneira agora. O evangelho não mudou não, meu irmão. O evangelho é o mesmo. O evangelho que foi pregado por Jesus é o mesmo, não mudou não. Não tem nada a ver fazer mais isso aqui, pastor. Não tem nada a ver não. Nós vivemos numa nova época. Não mudou não. Pecado sempre foi pecado. Desde o momento que Adão e Eva pecaram até hoje, pecado é pecado. Por isso que nós temos que obedecer a Deus, viver uma vida de obediência ao Senhor. Posso ouvir o amém de vocês? 1 Timóteo 4 e 5. Joga aqui no telão. 1 Timóteo 4 e 5. Olha o que diz o texto. A santidade vem através de duas coisas aqui: pois é santificado pela palavra e pela... Como que você santifica a tua vida? Palavra e oração. Pergunta ao irmão: como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de palavra?
Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Uma vida cristã se santifica através da palavra. Numa outra versão diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Meu irmão, você se santifica através da palavra e da oração. Aí você vê os crentes fugindo da oração como o diabo foge da cruz. Diga para o irmão aí, bate no ombro dele e diz assim: ore mais, meu irmão. Leia mais a palavra, se alimente da palavra, viva a palavra. Tenha mais compromisso espiritual com Deus. A falta de compromisso atrapalha você romper o Jordão. Agora, a atitude que devemos tomar. Josué 3, verso 6. Já estou na reta final aqui. Não tem como errar se você fizer o que a Bíblia está ensinando. Olha o versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Levante a arca da aliança e passe à frente do povo. Era necessário que a arca, que representava a presença de quê? De Deus, estivesse aonde? Na frente. É necessário que a arca estivesse na frente. O que nós aprendemos aqui? Significa que nós temos que seguir a direção de quem? A arca. Aonde a arca passava, o povo deveria o quê? Seguir. A ordem foi essa. A arca representava a presença de Deus. Nós temos que seguir a direção de Deus, irmãos. Siga a direção de Deus. Aqui é bem claro, eles romperam, mas eles entenderam que a arca precisava estar na frente. Sem a direção de Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por que as pessoas estão se perdendo no meio do caminho? Porque não estão seguindo a direção de Deus. Querem seguir a sua própria direção. Quem tem mais sabedoria? Nós ou Deus? Nós somos limitados no tempo. Só conhecemos o passado e esse momento que estamos vivendo agora. Não temos nem conhecimento do segundo que vai entrar. Deus conhece todo o nosso futuro. A direção tem que vir do Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, se a gente seguir o que a Bíblia fala, a direção de Deus, não tem como dar errado. Só dá errado se a gente não for para outro caminho. Se a gente seguir o caminho de Deus, não tem como dar errado. Posso ouvir um amém de vocês? Não tem como dar. O segredo é aqui. A atitude que devemos tomar é: eu vou seguir a direção de Deus. O que Deus está mandando fazer? Eu vou fazer. Eu estou falando aquilo que Deus manda fazer. Não é aquilo, eu estou sentindo no meu coração, Deus falou comigo no meu coração que eu tenho que fazer assim. Não, eu estou falando isso aqui, ó. Eu estou falando palavra. Se Deus falou alguma coisa com você que está fora desse livro, esquece. Não é a voz de Deus. Há muitas pessoas quebrando a cara porque querem ouvir, achar que Deus está falando com ela e não é Deus. A Bíblia fala. Nós temos que ouvir a voz da palavra. Por isso que outra coisa que nós precisamos aprender é: ouça a voz de Deus através da sua palavra. Olha o versículo 9 aqui. Versículo 9. Olha o que diz aqui, versículo 9. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Qual é? Nós temos que ouvir as palavras de quem? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Na minha versão aqui ele diz assim: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Querido, nós temos que ouvir mais a voz de Deus. Iremos ouvir muito bem se nós lermos a palavra. Tem pessoas que falam assim: Deus está
estar em silêncio comigo. Deus nunca vai estar em silêncio. Porque se você ler a Bíblia é Deus falando com quem? A Bíblia é o único livro que o autor está presente. Quando você lê a Bíblia, Deus está presente aqui. Outro livro, se o autor não estiver presente do teu lado, em cada página na Bíblia você vai ver Deus aqui. Então segue a palavra, ouça a voz de Deus, submeta a voz de Deus. Isso aqui é uma verdade. Olha a direção. Venham ouvir as palavras do Senhor seu Deus. Se você sair daqui hoje e colocar em prática tudo que você está ouvindo aqui, você vai ver que a tua vida vai ter uma abundância. Eu tenho certeza disso. Eu sei o que eu estou falando. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Posso ouvir o amém de vocês? Outra coisa, entenda que Deus está com você. Deus está no nosso meio. Quantos creem que Jesus está no nosso meio aqui? Eu creio. Creia nessa verdade. Olha o versículo 10. Joga o versículo 10. Olha a voz de Deus falando. Olha Deus falando aqui, versículo 10. Assim saberão que o Deus vivo está no meio. Quando você lê a palavra, o Deus vivo está presente. Deus está aqui com a gente? Sim ou não? Tá? Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês quem? Todos os inimigos serão expulsos. Tudo aquilo que está interferindo você hoje, tudo aquilo que está prejudicando você hoje, tudo aquilo que está tirando a tua paz, a tua alegria, Deus está ao teu lado para fazer você vencer e superar os seus desafios. Meu irmão, creia nessa verdade. Deus está do nosso lado. Há uma promessa dele, ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, disse Davi. Deus está com a gente. Deus está no nosso meio. A gente não está sozinho nessa batalha, não. E outra coisa, não pare de andar. Bate no ombro desse crente e diga assim: não para de andar, crente. Coloque os seus pés nas águas. Deus falou assim: anda. A água do Jordão era um período de chuva, e era um período também de calor. Para quem não sabe, o Rio Jordão, ele começa um dos montes mais altos de Jerusalém, o Monte Hebron, lá em cima. Ele começa um pedacinho de nada, um filete de água. E nesse monte, no inverno, tem neve, uma quantidade. No calor, a tendência é o quê? A neve derreter. A neve vai derretendo, o que vai acontecendo? Vai descendo a água. Era tempo de chuva, então a quantidade de água era superior. Eles não atravessaram o Jordão em tempo de seca. Eles atravessaram o Jordão a ponto do Jordão colocar água para fora. Você vai ver aqui, olha o texto aqui, ó. Está aqui no texto, versículo 15, ó. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Toda a ribanceira, a água transbordava todos os dias da ceifa. Querido, Deus está dizendo o seguinte: coloque o pé de vocês. Eles colocaram o pé. Para você colocar teu pé no teu desafio, você tem que andar. Você não pode desistir. Você não pode abandonar. Você tem que perseverar. Tem que colocar o pé. O que Deus disse para Moisés? Moisés, mande o povo. Você pensa que o mar abriu e eles entraram? Não. Eles começaram a marchar, entrando na água. A água respingava no pé deles, e nas pessoas que estavam atrás. Ia respingando. E de repente o mar fez isso. A mesma situação aconteceu. Eles colocaram o pé na água. E olha que era um nível muito alto. Quando eles fizeram isso, sabe o que Deus fez? Meu irmão, uma coisa é você parar, fazer uma
uma barreira quando a água está no mesmo nível. Outra coisa é você paralisar a água que vem da onde? Do alto. Para quem entende disso sabe, quanto mais alto, a força da água é maior. É muito maior. E carrega tudo pela frente. O que Deus fez foi algo sobrenatural. Deus fez uma muralha e a água travou, meu irmão. Você crê nessa verdade? Eu creio. Quando chegar no céu, eu pedi lá um videotape para ver como que foi. Meu irmão, um paredão. Imagina aquele paredão de água. Mas não tinha nenhum paredão não, era só água mesmo. Parado. Agora a pergunta que eu faço: à medida que a água vai se acumulando, a tendência é o quê? Interessante que eu disse aqui semana passada, a sabedoria da água, ela não discute com o obstáculo, ela contorna o obstáculo e segue. É a sabedoria da água. Eu disse aqui, para a gente aprender a fazer isso aqui. Meu irmão, naquele momento, a água não usou a sabedoria dela não. Ela parou aonde Deus determinou. Para aqui. Ela não contornou e foi para outro lugar. Simplesmente aquela barreira de água. Quem fez isso, gente? Quem operou esse milagre? Aí no capítulo 4 você vai ver que Deus falou assim: bota 12 pedrinhas, para que a geração futura saiba que um dia, aqui nesse lugar, eu fiz um paredão de água. Vai lá no Jordão até hoje, você vai ver aquelas pedrinhas lá, né? É um marco ali, para você ver aonde foi o local, até o dia de hoje. Lê depois do capítulo 4, você vai entender isso. Meu irmão, Deus fez um milagre. Foi algo extraordinário. O que você acha? O milagre aconteceu? Aquilo que é impossível se tornou possível, sim ou não? Por isso você tem que colocar os seus pés no milagre. Não pare por causa daquilo que está perseguindo você. Você passará o Jordão. Você veio aqui nessa noite porque eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai romper o Jordão. Deus vai fazer um milagre, algo sobrenatural que nem você vai entender, nem a física vai entender, porque milagre não se explica. Não adianta querer explicar como que as águas pararam. Não tem explicação, porque milagre não tem explicação. Ah, não, por que Deus abriu o mar? Não veio um vento. Não tem explicação. Milagre não tem explicação. Tem coisas na nossa vida que vai acontecer que não adianta você querer dar explicação, que não vai ter como explicar. Você vai ter que acreditar e falar: Deus fez isso na minha vida e eu creio. Agora, vamos ler o texto aqui para a gente fechar aqui. Olha o versículo aí, 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima, lê aí, irmão, pararão amontoada. Você já viu a água ficar amontoada? O que é amontoar? Vou pegar todas as Bíblias. A água ficou amontoada, meu irmão. Significa que a água começou o quê? E parou. Não tinha limite para ela. Ou melhor, tinha limite para ela. Foi isso que Deus fez aqui. Olha o milagre que Deus realizou. Se Deus fez isso, Ele pode fazer muito mais na tua vida, sim ou não? Pode, eu creio. Quantos creem nisso aqui? Eu creio, irmão. Agora o 14. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levava o sacerdote a água da aliança. Está vendo que sempre é a direção de Deus? A arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas. Quem tem que parar? As águas. É você que tem que parar? Você tem que continuar. Quem tem que parar é aquilo que está querendo paralisar você. Isso vai parar, você tem que continuar. Olha aí o texto aqui. Que vinha de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, né?
que está ao lado de Sareta, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Versículo 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Querido, a pergunta que eu faço a você: você teria coragem de ficar no meio do Rio Jordão com aquele paredão de água? Os sacerdotes ficaram ali com a arca da aliança. Por que eles ficaram? Porque eles acreditavam no Deus que eles serviam. Quando a gente acredita no Deus que servimos, a gente não tem medo de nada. A gente vai vencer e superar todos os desafios que vierem ao longo da nossa caminhada. Nós vamos vencer, nós vamos superar. Os sacerdotes se moveram até o meio do Jordão. E sacerdotes estavam ali o quê? Louvando e engrandecendo o nome de Deus. O que nós temos que fazer? Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos que estar confiante em Deus e saber que Deus vai agir na nossa vida. O milagre de Deus. Você vai sair do deserto e vai entrar, né, numa terra que manda leite e mel.